Olá, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais para trazer com expertise e informação para a sua noite. Eu tenho o privilégio de receber aqui para abrir o nosso bate-papo desta noite, Dr. Alexandre Demarque Júnior. Ele que é médico endocrinopediatra e vai falar, gente, sobre alguns assuntos essenciais da saúde infanto-juvenil. Hoje a nossa temática estará aí embasada na questão da obesidade, do micropênis, do crescimento de pelos, né? Problemas frequentes da juventude que ele vai trazer aqui hoje e explanar para a gente algumas dúvidas. Doutor, muito bem-vindo. Um privilégio recebê-lo aqui. Boa noite, muito obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui, Agradeço. trazer informações sobre a saúde das crianças e para a gente poder fazer um bate-papo aí sobre esse desenvolvimento infanto-juvenil. Com certeza. Doutor, quais são, primeiramente, os principais desafios, né, que os pais, né, costumam lidar e levam até o seu âmbito profissional sobre as questões hormonais, né, das crianças? O que que os pais mais queixam? O que mais preocupam os pais em relação à questão hormonal, o desenvolvimento, ainda mais nos dias de hoje? Parece que está tudo tão precoce, né, doutor? Primeiramente, existe uma antecipação puberal secular, ou seja, cada vez está mais frequente que a puberdade, o desenvolvimento em todo, tem se antecipado com o passar do tempo. Então, os desafios é sempre a dúvida dos pais, os questionamentos de está começando a virar mocinha, está começando a virar rapaz, já está começando a produção hormonal, porque junto com todas essas mudanças físicas também vem a comportamental. Então, a mudança de humor, as meninas começam a entrar na puberdade, começa a produção hormonal, então tem todas as mudanças de comportamento, de convivência social, então isso gera muita não insegurança, mas tudo que é muito novo naquele desenvolvimento que você estava acostumado a lidar só com uma criança e de repente começa a virar moça e rapaz, então isso gera muita insegurança nos pais e aí sempre acaba batendo na nossa porta no consultório querendo entender o que que é o normal dentro do esperado para aquela faixa etária ou Sim. se tem alguma coisa a mais que precisa ser investigado. Obesidade infantil. Causas, consequências e prevenção, doutor. A obesidade infantil tem aumentado significativamente, né? Aqui em Mato Grosso, nós temos números alarmantes, né? Nós temos 70% de uma população obesa no nosso estado. Isso é um número que assusta. Quais fatores mais contribuem para esse índice tão alto de obesos? Vamos começar falando que a obesidade ela tem crescido em números alarmantes mundialmente e nacional também. Então, o número de pacientes com obesidade tem crescido no mundo todo. E isso se deve a gente sempre fala que é multifatorial. Então, são vários fatores associados. O principal é associado à alimentação, então, o erro alimentar, o excesso de produtos industrializados, o excesso de comidas com muitas calorias associado a uma inatividade física. Então, é cada vez mais comum nós encontrarmos com crianças e adolescentes que não fazem mais atividades físicas irregulares, associado a um erro alimentar. Então, quando a gente junta esses dois fatores, vai caminhar para um excesso de peso e com o passar dos dias, meses, isso vai caminhar para uma obesidade. Fora isso, nós temos os fatores genéticos. Então, tem toda a herança familiar. Às vezes, nós temos pacientes que têm pais com obesidade também. Então, daí, a gente sempre fala sobre o ambiente obesogênico, ou seja, é aquele ambiente onde os pais têm hábitos sedentários, têm hábitos alimentares com uma alimentação que é hipercalórica, e isso faz com que o paciente viva num ambiente onde o caminho para ele é se tornar um paciente com obesidade também, por conta do ambiente onde ele está O inserido. ambiente influencia muito, né, doutor? Influencia muito. É o que eu falo assim, eu lá em casa até a gente se policia muito, porque
você acaba fazendo um bolo para agradar e aí você não consegue controlar a quantidade que cada um vai comer. Eu moro numa casa onde eu tenho uma criança de 10 anos e três adolescentes, praticamente, né? Então, assim, a gente faz, às vezes você quer fazer um agrado, quer comprar um doce, quer fazer um bolo. Aí meu esposo fica assim: você não deve comprar as coisas para casa, não deve fazer, porque os meninos estão em processo de emagrecimento. E aí você não consegue controlar a quantidade que eles vão comer. Só que ao mesmo tempo, doutor, é tão difícil porque todos eles já trabalham. Todos eles já têm o dinheirinho deles. Então, se eu não faço alguma coisa em casa e eu vejo que eles estão comendo, eles acabam comendo escondido. Compra, come dentro do quarto, come fora. O que fazer, né? Nós ficamos numa situação que é muito difícil. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que nós precisamos mudar todo o comportamento. Então, isso é uma tarefa que exige muito Sim, dos pais, exige muito das crianças e entender que a criança, naquele exato momento, ela não entende que o excesso de peso vai trazer complicações a longo prazo para ela. Então, é difícil, nós adultos entender e querer que a criança entenda que aquilo ali vai trazer um malefício para ela. Então, nós, os adultos, temos que ser os responsáveis a começar a mudar os hábitos. Então, eu sempre falo no consultório, as mudanças é aos poucos. Por exemplo, paciente que bebe refrigerante todos os dias. Eu sempre começo combinando. Eu gosto sempre de fazer acordos. A criança não sai no prejuízo e os pais também não. Porque as crianças não vão aceitar sair perdendo. Então a gente precisa entrar num acordo. Então, por exemplo, se a criança tem o hábito de tomar refrigerante todos os dias, nós vamos negociar. No meio de semana não toma refrigerante, aos finais de semana, tudo bem. Veja bem, não é que eu estou orientando que pode tomar refrigerante aos finais de semana, mas uma semana de 7 dias eu consigo reduzir 5 dias de refrigerante, já é um grande passo. sim. Por quê? O próximo passo, o próximo combinado vai ser, aos finais de semana, a gente vai começar a reduzir para uma vez. E o intuito é tirar o refrigerante. Só que a gente precisa ir fazendo isso aos poucos. Para quê? Para que o paciente, para que a criança não sinta que ela está perdendo alguma coisa. Sim. E isso é uma tarefa É como muito se fosse uma difícil. introdução gradativa de novos hábitos, sem que aquilo se torne Isso. tão agressivo e abrupto. Porque tudo que é muito radical você não consegue manter por muito Ninguém tempo. consegue seguir uma dieta restritiva por muito tempo. Nem a gente, adulto, consegue fazer isso. Então, por isso que muitas dietas, né, não dá certo quando a dieta ela é restritiva, porque sofre. Então, querer empurrar isso, vamos dizer Tem que se assim, de tornar, goela tem que se abaixo tornar nas algo crianças, natural, né? é, Prazeroso, né? então precisa fazer, eu sempre até falo isso, né? É uma reintrodução alimentar. Já foi feita a introdução, só que agora a gente precisa reintroduzir. Então eu sempre falo, é um processo de reeducação alimentar. Isso vai demorar quanto tempo? Não tem uma resposta. É muito individual de cada paciente. Uhum. O que eu vejo na prática é os pacientes sempre nos surpreendem. Então, quando os pais falam assim, não, eu vou seguir, e aí os pacientes começam a fazer as mudanças. É que no começo dá trabalho, porque os produtos industrializados, eles são mais palatáveis. Para ficar fácil o entendimento eles são mais gostosos. Sim. Você prova Infelizmente, né? aquele excesso de gorduras, aquele excesso de açúcares, eles são mais gostosos ao paladar. Então eles são palatáveis. Então por isso que eles são tão bem aceitos por todos. E para você retirar aquilo ali das crianças é difícil. Principalmente quando você vai fazer a substituição, as trocas por alimentos que são mais naturais, saudáveis. Então, por isso que é difícil fazer essa troca. As crianças conseguem aceitar essa troca fácil. Por isso que você precisa ter um jogo de cintura muito bom de aprender a negociar com a criança. A gente vai trocar isso por aquilo e tentar fazer uma boa troca e justa para ninguém sair num prejuízo. Porque no final das contas, quem ganha com isso é a criança e a família.
mas é que isso dá muito trabalho. E aí a gente precisa de um time. É igual você vai jogar futebol. Um time tem mais chance de ganhar do que uma pessoa sozinha. Então a gente precisa de nutricionista, precisa de psicólogo, precisa de educador físico, precisa de médico, precisa do pediatra. Então todo mundo junto trabalhando num bem comum é mais fácil ganhar esse jogo do que uma pessoa sozinha lutando Com contra a obesidade. certeza, né? A união faz a força. Doutora, a gente sabe que inúmeros são as consequências, né, a longo prazo de uma vida desregrada, né, da obesidade. O que que a obesidade pode trazer para essas crianças a longo prazo? O que que o doutor gostaria de pontuar? Porque a gente sabe que inúmeros são os prejuízos, né, para esses São jovens. vários, né? Então vamos trazer aqui as complicações que são mais conhecidas. Então, todos os problemas cardiovasculares relacionados à obesidade. Então, desde hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, nós temos pacientes com obesidade, que já tem alguns estudos mostrando que os pacientes com obesidade têm mais resposta inflamatória relacionada ao desenvolvimento de cânceres, problemas hormonais. Então, aí entra toda a parte de o excesso de problemas relacionados à disfunção tireoidiana. Então, são muitos os problemas, mas os principais, eu diria, e talvez até os mais alarmantes, vamos dizer assim, seria o desenvolvimento de hipertensão, de diabetes, alterações nas funções hormonais, por exemplo, dislipidemia, então a elevação do colesterol, que precisa de medicamentos para normalizar os níveis de colesterol no sangue. Uhum. Então, são vários os problemas relacionados à obesidade, mas os principais são hipertensão e diabetes, que antes era mencionado assim, a longo prazo. Sim. Hoje, nós já estamos vendo pacientes, já adolescentes, com desenvolvimento de diabetes, entre aspas, aquele diabetes do adulto, mas já tem se antecipado. E isso secundário a pacientes com obesidade de longa data, vamos dizer assim, pacientes com obesidade já há alguns anos com desenvolvimento de diabetes. Então, isso tem se tornado cada vez mais frequente. A família pode ajudar muito, né, nesse processo de prevenção da obesidade. E a gente até pontuou alguns pontos que são importantes, os pais se alertarem e algumas medidas que podem ser realizadas até no ambiente ali, né, de casa, né, familiar, para que a gente possa estar menos sujeito ali às tentações e às ciladas que possam nos levar a mal hábitos, né? Mas qual que é o papel da escola e da comunidade? Porque a gente consegue fechar um pouco o cerco em casa. Mas e a escola e a comunidade? O que fazer para que esses ambientes também não prejudiquem, não tornem essas crianças obesas? É. Infelizmente, nós temos outra barreira. A escola, vamos falar das duas escolas, né? Nós temos escolas públicas, onde nós temos nutricionista que prepara um cardápio para que as pessoas, para que os pacientes, olha, os, Clientes, os, as os, crianças. os estudantes, Aham, eles vão se servir, sim. mas nós dependemos de poucos recursos para alimentação. Então, Aham. na grande maioria das vezes, nós temos uma alimentação que é o grande prato do brasileiro. Rico em Rico em carboidrato carboidrato, baixo a ingesta de fibras e e proteínas. proteínas. Verdade. Então, já começa um problema, entre aspas, aqui. Mas nós também temos pacientes, não, nós temos estudantes que às vezes são mais escassos de dinheiro, então falta comida dentro de casa. E aí eles aproveitam essas alimentações para poder manter uma nutrição adequada. Quando nós vamos para as escolas particulares, cada vez está mais frequentes. Eu até converso com os pais no consultório o que os pacientes têm o hábito de comer. E cada vez está mais frequente que na escola para vender lanches. Então às vezes assado, às vezes é frito, suco. Sempre é industrializado e suco Capo, suco, nem lembro todas as marcas, mas são sucos que não são naturais. E até deixo a dica para o excesso de suco
também não é saudável do ponto de vista do excesso de calorias. O Uhum. certo seria a gente começar a trocar isso por água. Água não tem caloria e isso é saudável. Então, a escola acaba deixando a desejar nesse ponto do tipo de alimentação que é ofertado para as crianças. Eu vou voltar aqui alguns anos atrás, porque Uhum. na escola, na minha época de escola, o que tinha de lanche era frutas. Às vezes, muito, às vezes tinha uma galinhada, às vezes tinha uma bolacha, mas era a minoria. A sua era pública ou Sempre particular? pública A minha também. e Era sempre muita. era frutas. Hã? Sempre era Tinha frutas. muitas frutas É, também. Só que tinha, assim, era uma alimentação rica em carboidrato. é. Arroz doce, eu lembro, acho que eu comia muito aquele fubá, aquele angu de Uhum, fubá, com carne moída. é. Porque, assim, são comidas baratas, são alimentos Baratas. baratos, Isso. né? Para alimentar uma grande quantidade de crianças, de adolescentes. Só que acabam nos levando ao consumo maior de Isso. carboidrato, né? E aí, quando nós vamos para algumas escolas particulares também, onde teoricamente deveria ter uma nutricionista montando um cardápio melhor, se a gente está falando de mais recursos financeiros, às vezes eles têm pizzas para vender. Tem, não McDonald's, você tem milkshake Uhum. no café da manhã. Então, olha a quantidade de açúcar, chocolates que são ofertados para as crianças num horário onde uma refeição mais saudável seria, por exemplo, um pão com ovo, uma alimentação mais saudável, vamos dizer assim. Então, onde que a escola deixa a desejar? Nesse ponto da alimentação. E a sociedade como um todo? Nós não temos a quantidade de atividade física que deveria ser ofertado por todos os municípios, Também acho. projetos sociais, escolinha de futebol, escolinha de vôlei, Incentivos, escolinha de né, doutor? handebol, escolinha de natação, enfim, nós temos muitos lugares onde pode ser feita inúmeras atividades físicas e nós não estamos investindo nisso. Ou seja, cada vez está mais frequente que as- os estudantes estão indo para as escolas, estuda, volta e fica o dia todo dentro de casa, na frente de telefone, Triste. tablet e computador e televisão. Ou seja, hábitos sedentários. Então, aqui são algumas coisas onde pode ser melhorado. Então, são dois pontos Incentivo aí por que parte do precisa. governo de Isso. incentivar esses jovens a serem mais ativos na atividade física, porque hoje, ainda mais a geração disso aqui, ó, não tem mais infância de É, verdade. Na minha época, eu lembro quando eu tinha os meus 14, 13, 12 anos, eu era isso aqui, seca, mas eu corria na rua, jogava bete, jogava futebol, jogava handball. Hoje a gente não vê isso mais, né, doutor? Então as crianças às vezes passam. Eu saí de casa agora, vim pra cá trabalhar, eu tenho uma criança de 10 anos em casa. E a minha filha ficou no tablet, com uma piscina gostosa lá na área para tomar um banho, para dar um mergulho, para nadar. Não, ficou lá no quarto, no ar-condicionado, deitado, mexendo no tablet. Aí dali ela vai buscar uma pipoca na cozinha, vai buscar um açaí, e não é nem se. Come tudo deitado, né? Então, assim, é muito complicado. Hoje eu falo que as redes sociais, os eletrônicos também, eles estão elevando esses números de obesos, não só adultos, crianças, mas adultos também. todos. Tornando as pessoas mais preguiçosas, mais paradas, mais sedentas. A Uber, por exemplo, olha, eu falo outra questão também que é pontual, né? A comodidade hoje que ficou de andar de Uber, É, não é? Um jovem, por exemplo, poderia andar. Quanto que eu andava a pé quando eu era criança? Andava muito a pé? eu só andava a pé. Às vezes de bicicleta, quando eu jogava handball pro Você é daqui time. de Cuiabá mesmo, Eu é? sou de Pontes Lacerda, eu sou do interior. Interior também, igual eu. Então andava muito Então, a pé. eu jogava handball pro time da cidade. Então, eu tinha Aham, treinos, vamos dizer assim, um pouco mais sério. E era aham. muito longe de casa. Então, eu ganhei uma bicicleta para eu poder fazer essa locomoção, porque era muito longe de casa para ir andando e voltar. Então, eu andava de bicicleta para isso. Mas o meu castigo era ficar sem jogar bola.
O meu castigo era não Olha só, poder fazer eu atividade ia e física. voltava para a escola de bicicleta. Eu morava numa cidade, eu morava em Aragarça, porque Barra do Garças, você conhece ali, são Uhum. divisa de estados, né? Eu morava em Aragarça, eu estudava em Barra do Garças. Eu ia e voltava de bicicleta com a amiga. E assim, eu era magrinha, magrinha, magrinha. Ontem minha filha estava aqui, no salão aqui do lado. Ela tem 10 anos, mas tem Uber já no aplicativo de Uber no celular. Com a minha mãe. Eu moro a 800 metros daqui, doutor Alexandre. E ela querendo pedir Uber para ir para casa, para não subir a ladeirinha. Eu falei, gente, como que pode? Como mudou? Por que que nós estamos caminhando para uma sociedade de falsos obesos também? Porque tem Isso. pessoas que são magras. Isso é muito importante a gente falar aqui também, É, né, doutor? é Pessoas bem que são importante. magras, crianças que são, mas estão com os níveis todos alterados. Porque a alimentação está errada, né? Então o corpo ele vai, vamos dizer assim, se construindo de uma Uhum, forma não saudável. Então tudo que vai absorvendo de nutrientes são coisas que não são nutritivas. Então a gente vai acumulando mais gordura do que músculo. E isso uhum. nutricionalmente não é saudável. Colesterol em crianças e impactos na saúde. O colesterol alto é um tema que muitos associam a adultos. Como que ele afeta as crianças e por que que é uma preocupação cada vez maior? Vamos lá. Eu nem Então, sabia que criança tinha colesterol. Para mim é novo. então, dois pontos, né? Quando nós estamos diante de um exame de colesterol alterado em crianças, ou Uhum. seja, a criança tem um colesterol alto. Primeiro ponto, nós precisamos fazer um interrogatório aqui de como é o hábito de vida desse paciente, mas precisamos estar atentos e é sempre bom ter essa informação que, na grande maioria das vezes, doenças do colesterol, por assim dizer, é uma doença, na grande maioria das vezes, genética. Então, vem de herança familiar. Então, Hum, não significa que colesterol alto só vai ter pacientes com obesidade e com erro perfeito. alimentar. Então, às vezes, eu tenho inclusive pacientes no consultório magros, com uma alimentação impecável e com colesterol alto, com níveis que precisa ser controlado com medicamentos. Do mesmo jeito, eu tenho pacientes no consultório com alimentação completamente errada, com uma obesidade grave e níveis de colesteróis normais. Então, nós precisamos estar atentos a fatores de riscos. Então, por exemplo, pacientes com história familiar de infarto ou de AVC é fator de risco para a doença do colesterol. Então, essas crianças precisam ter os seus níveis de colesteróis no sangue dosado e ir monitorando e, se necessário, com tratamento medicamentoso. Uhum. E quais são as medidas preventivas e os tratamentos mais recomendados para o controle do colesterol infantil, doutor? O tratamento recomendado é medicações. Uhum. Nós Eu não achei que você ia falar temos. fechar a boca. Não. Eu não gosto nunca da palavra fechar a boca, Sério, porque doutor? eu gosto muito da parte de reeducação. Claro que Sensacional. o excesso de comidas, por exemplo, né, o excesso de carnes vermelhas, o excesso de carnes com muita gordura, vai também contribuir para alterar os níveis de colesterol no sangue. Mas quando nós temos uma dieta bem equilibrada, com um consumo adequado de fibras, isso ajuda a reduzir o colesterol sanguíneo. Então, tem toda uma questão nutricional que influencia positivamente no controle do colesterol. Mas uma vez que o paciente tem níveis de colesterol no sangue altos, com níveis de indicação de tratamento medicamentoso, o tratamento ele deve ser iniciado, porque a intenção aqui é evitar a formação de placas de gordura no sangue, porque futuramente essas placas se desprendem e é onde acontece o infarto e o AVC. Então, esse é o impacto e o controle do tratamento. Eu tenho pacientes no consultório de 6 anos tomando remédio para colesterol. Meu Deus. Então, e tem história na família. O pai e a mãe já tomam remédio. E tem história de AVC e tem história de infarto de gente jovem. Então, isso é uma doença genética. E precisa ter esse conhecimento, porque senão você está esperando, entre aspas, que quem tem o colesterol alterado são os pacientes com obesidade. E nem sempre.
Colesterol e obesidade alto podem afetar a questão hormonal, doutor? Mais ou menos, né? Pacientes com obesidade produzem uma série de enzimas não, produzem uma série de questões inflamatórias e isso pode afetar alguns hormônios. Inibe os hormônios, E por mais ou exemplo? menos, deixa eles inativos por um tempo. Uhum. Então, por exemplo, no sexo masculino, é comum que os pacientes atrasem a puberdade. Então, demora a virar rapaz, por assim dizer, no sexo masculino. A obesidade. Já nas meninas, antecipa a puberdade, faz com que a puberdade acelera, aumentando o risco de acontecer uma menstruação antes do tempo. Então, a obesidade tem essa diferença nos meninos e nas meninas. Mas alterar os hormônios como um todo, não. Mas tem essas questões da puberdade, essa diferença no sexo masculino e feminino. Uhum. Perfeito. Ahn, doutor, a questão da. Geralmente, quem é obeso? É de regra ter colesterol? Ou não é regra para quem é obeso ter colesterol? Vamos lá. O colesterol, eu acho engraçado Porque no a gente sempre consultório. associa, né? O obeso ao colesterol alto, ao diabetes alto. Essas Isso, comorbidades sempre são associadas à pessoa obesa, né? isso. Por isso que eu perguntei ao doutor, geralmente quem é obeso de regra tem colesterol alto? Na grande maioria das vezes, sim. Porque Uhum. vamos para a faixa etária adulto. Nós estamos falando de pacientes com obesidade na vida adulta. Então, há quantos anos esse paciente tem um erro alimentar? Há bastante. Às vezes esse paciente já é diabético ou pré-diabético. Então isso também vai fazendo com que o colesterol ele vai se desregulando. Então, na grande maioria das vezes, os pacientes já vêm com alterações do nível de colesterol. Na infância, por mais que a obesidade já esteja há algum tempo, o erro alimentar, ele demora um pouco a alterar os níveis de colesterol. Então não é comum acontecer a alteração nos níveis de colesterol só por conta da alimentação inadequada. Uhum. Agora, se a gente tem no cenário um paciente que tem fator de risco, ou seja, o pai ou a mãe toma remédio para colesterol, ou tem história de infarto ou AVC na família, e esse paciente tem obesidade, ele tem dois fatores. Ele tem a obesidade e o erro alimentar associado a uma carga genética para ter o colesterol alterado. Então, aí esse paciente vai ser um paciente que vai ter o colesterol alterado associado ao paciente com obesidade também. Doutor, complexo, né? E a Complexo. questão do micropênis, doutor? A gente sabe que alguns pacientes obesos têm a disfunção ali do desenvolvimento do pênis, né? Qual que é essa ligação da obesidade com o micropênis? Então, são duas coisas não diferentes, mas como define micropênis? Então, nós temos curvas de crescimento peniano. Do Uhum. mesmo jeito que a gente tem um caderno de vacina, onde tem as curvas de crescimento para cada idade, tem as linhas, né, ali na curva de crescimento de normalidade, também existem gráficos de crescimento do tamanho peniano. Uhum. Então, quando está abaixo da normalidade, considerado como muito pequeno para a idade, assim a gente define o que é um micropênis. E isso às vezes pode ter alterações hormonais ou não, pode ser uma característica e é importante. O tratamento precisa ser feito na infância e o quanto antes para ter uma melhor resposta ao tratamento. E aí, onde entra o micropênis na obesidade? Porque, na grande maioria das vezes, os pacientes com obesidade têm um acúmulo de gordura nessa região suprapúbica, que Uhum. fica acima do pênis. E, na verdade, o que às vezes nós encontramos no consultório é essa queixa. Ah, meu filho é mais gordinho e o pênis dele está muito pequeno. E aí nós vamos examinar, fazer a aferição do comprimento peniano de maneira adequada, com a técnica adequada, e nós encontramos, na verdade, um pênis embutido, ou seja,
Por outras línguas, para ficar claro a interpretação nós temos um pênis de tamanho normal, mas ele fica escondido por debaixo do tecido adiposo, ou seja, por Olha dentro da só, doutor. gordurinha. E aí dá a impressão que é pequeno. Dá a impressão que é pequeno, mas está dentro da normalidade. Mas se tiver de fato um micropênis, não vai resolver sozinho. Precisa de tratamento hormonal. Porque às vezes o paciente que tem um micropênis, ele não vai chegar com um pênis de tamanho normal na fase adulta. E o tratamento precisa ser realizado na infância, porque depois não vai recuperar, vai ter um micropênis na vida adulta. E aí isso traz impacto social para o paciente, psicológico e São todas as questões. muitos traumas, Muitos. né? E a questão dos pelos, doutor? Então, os pelos faz parte ali do desenvolvimento da puberdade, né? Então, o aparecimento dos pelos na região genital começa depois dos 8 anos nas meninas e depois dos 9 nos meninos. E eles acompanham uma cronologia bem discreta. Mas o que nós temos observado hoje na prática é que algumas vezes esse aparecimento dos pelos eles têm se antecipado. E isso é comum em algumas populações. Às vezes, em algumas populações negras, isso pode acontecer antes do tempo. Existem algumas doenças, né, da glândula adrenal que precisa ser investigado quando os pelos começam antes do tempo e também o principal da atualidade, o acesso à exposição às crianças aos desreguladores endócrinos. O que seria isso, né? São substâncias químicas que estão presentes em plásticos, em brinquedos, que vão se entrar em contato com as crianças. Então, por exemplo, o uso de esmalte, por exemplo, na grande maioria das vezes, tem a presença desses desreguladores endócrinos. Então, conforme vai se expondo cada vez mais, esses desreguladores, eles imitam hormônios. Então, ao entrar em contato com as crianças, ele vai lá e fala assim: pode começar a produzir. E começa a produção de pelos nas crianças, nós fazemos os hormônios, excluímos doenças, e aí ao perguntar, questionar, essa criança tem exposição aos desreguladores endócrinos e a gente parte do princípio que o motivo de ter começado antes do tempo seja esse. Mas se começa antes do tempo, nós precisamos primeiro excluir doenças que pode estar começando o aparecimento de pelos na região genital antes do tempo. Quais são os tipos de monitoramento, doutor, para esses casos de micropênis, de pelos? Como monitorar se está dentro da normalidade, se não está? Como fazer esse controle? É, o monitoramento por conta dos pelos, né, nós precisamos avaliar, caracterizar de fato que seja um pelo terminal, ou seja, o que seria isso, né? Que seja de fato um pelo, porque às vezes tem só a pelugem, né? Aqueles Uhum, pelinhos que já faz parte da sim, característica da criança. Então isso sim. nós não consideramos isso como pelo terminal, que é um pelo de fato que está ali, que seja ali de uma área dependente de andrógenos, né? Que seja de hormonal. Uhum. E o acompanhamento clínico. Então, a cada consulta, nós vamos observando se isso vem aumentando ou não. E o principal, que é a dosagem de hormônios, documentando se está ou não ativado a função hormonal na produção de pelos. Em relação ao micropênis, o acompanhamento é clínico. Então, nós fazemos a medição, a aferição do tamanho peniano da forma correta, adequada, colocamos nas curvas, fazemos a classificação se é ou não é micropênis. Nós vamos tratar, e o tratamento ele é hormonal, e depois nós vamos continuar monitorando. Então, geralmente o tratamento dura de 3 a 6 meses. Nós Uhum. fazemos uma nova avaliação, uma nova aferição e vemos se tem ou não a indicação de repetir esse tratamento. Então, o tratamento do micropênis ele é bem em cima, porque ele precisa ser feito de uma maneira, vamos dizer, que aguda, rápida. Não dá para ficar perdendo tempo, porque se a gente vai deixando passar, às vezes pode ter uma resposta insatisfatória.
Doutor, e como saber que o pai e a mãe, né, devemos procurar um endócrino-pediatra? Quando saber que é o momento de procurar? Em relação ao micropênis, eu sempre gosto de comentar uma coisa, né? Os pais comparam. Não tem como. Quem é pai vai comparar sempre. Principalmente, vamos dizer aí, né, pais de meninos, Sim, onde tem primos da mesma idade, todos tomam banho de piscina, ou vai tomar banho todo mundo junto e inevitável ficam. comparação, né, É, doutor? então eles ficam sem roupas e todo mundo faz uma comparação. Mas o comprimento peniano, ele vai crescendo ao longo da vida de uma maneira muito discreta, mas ele vai tendo um crescimento ali ao longo da vida. Então, se você percebe que passa um ano e não tem nada de desenvolvimento, se você quer tirar dúvida, vai no médico que entende disso. Então, procura um endocrinologista infantil para poder medir e tranquilizar e poder falar para você, olha, está dentro do normal. Ou não. De fato, é um Para micropênis e ficar precisa tranquilo, pelo tratamento. menos, né, doutor? Exato. E assim, quanto antes a gente trata, mais chances de você ter um bom resultado ali no tratamento, Sim. e conseguir reverter essa situação que é, vai prevenir e vai blindar essa criança de vários transtornos, né? Eu fico pensando assim, porque eles também se comparam, né? Não é só nós, pais, que fazemos comparações, mas os filhos também se comparam com os colegas, às vezes vai no banheiro ali do lado, dá uma olhada, né? Ver se tá igual. A questão do pelo também eu vejo que hoje chama muita atenção das crianças e isso tem se tornado cada vez mais precoce. Eu tenho uma sobrinha de Uhum. 4 anos que tem mais pelo que a minha filha de 10. É, E então, assim, a gente não sabe se isso está relacionado a questões hormonais, alguma carga genética, e é cada vez mais precoce. É importante esse acompanhamento, né, doutor? Muito é importante. importante. Quais tratamentos ou cuidados específicos são recomendados quando se observa essas alterações hormonais devido à obesidade? O que fazer, além de perder peso, mudar hábitos? Qual que é o pontapé inicial? O que os pais devem fazer? Bom, eu acho que a gente sempre fala, né, a mudança no estilo de vida. Então, isso inclui inúmeros fatores. Então, desde a alimentação, então associado a procurar uma nutricionista para que vai começando a mudar os hábitos alimentares, um educador físico para que vai ajudando a praticar atividade física de uma forma regular, ajudando também um terapeuta, precisa de um psicólogo, porque às vezes eu sempre falo isso, né? Os pais da ordem, por mais que Uhum. você tenta conversar com o seu filho, quando você é pai, no final das contas você dá uma ordem. E a criança já está acostumada a receber aquela ordem. Então, às vezes, ele precisa de conversar com alguém que entenda ele. E mais do que isso, que fala para ele de um jeito que ele vai conseguir entender. Então, precisa Sim, desse sim. acompanhamento psicológico. E aí, preciso de mais coisas, preciso de mais ajudas. Hoje, eu fico sempre muito contente com essa informação que hoje temos também tratamentos aprovados para emagrecimento em adolescentes acima dos 12 anos. Então, nós já temos tratamentos aprovados para tratamentos de obesidade em Com prova adolescentes. social e com eficácia comprovada. Eu tenho pacientes no consultório que estão emagrecendo assim. Eu gosto muito de usar essa expressão. É lindo de ver aquele paciente que está lá na curva de obesidade, começa a caminhar para sobrepeso e volta para a curva de normalidade em um período curto. E o que que eu gosto sempre de enfatizar na consulta? O tratamento para emagrecimento funciona, mas eu não quero que o paciente fique dependente desse remédio para o resto da vida. Eu Sensacional. quero que, durante esse processo, no uso da medicação, aprenda a mudar os hábitos, para na hora que a gente for suspender a medicação, ele tenha se reeducado. E aí não tenha que suspender a medicação e que volte todo o quadro de obesidade, porque isso a gente vê na prática com muitas pessoas. Então, tem estudos sendo feito com a mesma medicação,
para pacientes maiores de 6 anos. Mas, Uhum. por enquanto, esses estudos estão sendo feitos. Não tem nada aprovado dessa medicação para pacientes menores do que 12 anos. Então, por enquanto, tratamento medicamentoso para obesidade apenas para os maiores de 12 anos. Então, é uma coisa que eu, particularmente, fico muito feliz, porque eu acho angustiante você atender um paciente, você fazer todas essas orientações, e eu sei que é difícil mudar todos esses hábitos. Então, e às vezes os pais também querem alguma coisa a mais. Todos os pais querem uma solução rápida. O Verdade. problema é que essa solução rápida ainda não exige. Exige muito esforço de mudança no estilo de vida para o tratamento da obesidade. Com E aí, certeza. você até comentou uma questão da rede social, né? E eu até pensei em comentar e me fugiu da memória e voltou agora. A rede social, que cresceu muito, nós precisamos estar atentos que essas crianças com obesidade sofrem bullying. E isso tem um impacto social na vida do paciente absurdo. É pacientes que começam a desenvolver um quadro de depressão, um quadro mais de apatia, não quer mais sair de casa, tem vergonha do corpo, tem vergonha do peso, não quer praticar na atividade física porque já sofreu algum bullying. Então, nós precisamos estar atentos também a essas questões porque isso impacta nos pacientes que não querem fazer atividade física. Ou seja, é mais difícil ainda mudar o cenário desse paciente quando tem vários fatores que vai contra. Então, É. são A lidar internet, com né? tudo isso é muito Tem que difícil. ficar muito esperto. Para encerrar com chave de ouro, doutor Alexandre, passou muito rápido, né? Qual que é a mensagem mais importante que você gostaria de deixar para os pais sobre a saúde infantil e os cuidados com o desenvolvimento hormonal? O que esses pais podem fazer para ajudar esses filhos nessa jornada, né, onde há tantas demandas e tantas ofertas para o mundo fast food, para o mundo mais obeso, né? E como que esses pais podem blindar os seus filhos? Como ajudar os nossos filhos? Olha, Olhando para aquela câmera ali. eu acho que a mensagem mais importante nesse cenário que nós vivemos atualmente é tentar oferecer tudo que há de melhor e de mais saudável para o seu filho. Então, desde uma alimentação em família, então fazer um café da manhã com a família, ter o hábito de almoçar em família, jantar em família, procurar ser exemplo dentro de casa. Então, não é fácil você falar para o seu filho, come salada se ninguém mais em casa come. Então, seja o exemplo. Mostre para ele que isso faz bem na prática. Coma salada, come legumes, procura ter uma alimentação mais saudável dentro de casa, incentivando que as crianças tenham também. E pega os finais de semana, pega um dia na semana, vai fazer uma atividade física, vai jogar futebol, vai procurar um parque, vai para uma natação. Então, mostre, seja exemplo dentro de casa, mostrando todos os benefícios na prática, porque daí isso vai virar um hábito para todo mundo. Então, eu acho que essa é a principal mensagem sobre mudança no estilo de vida. E o acompanhamento médico. Então, consultar sempre com o pediatra, se está fugindo ali da curva de peso, procurar um especialista, procurar se tem alguma complicação relacionada à obesidade e também a necessidade do acompanhamento, se tem algum tratamento que precisa ser realizado neste momento ou não, para fazer o seguimento e o acompanhamento para. Eu sempre gosto de informar, né? Paciente com sobrepeso, ele precisa ser abordado no sobrepeso, evitando não chegar na obesidade. Mas uma vez que chega na obesidade, nós precisamos tratar esse paciente e trazer também para dentro da curva de normalidade. Com certeza. Ah, muito esclarecedora a sua participação aqui hoje, viu, doutor? Tirou um monte de dúvidas, inclusive minha, que sou mamãe, né, que tenho um adolescente aí partindo para a fase adulta, uma pré-adolescente em casa, e eu acho que são questões pontuais para serem levantadas e para que nós pais possamos ligar o sinal de alerta e saber que não estamos nessa jornada sozinhos e nem precisamos estar. E nem devemos estar, É, né? exato. É uma situação muito complexa e difícil,
para você achar que vai dar conta sozinho. Então, Com assim, certeza. tá tudo bem pedir ajuda. É Então, vai normal. lá, pede ajuda para psicóloga, você não tá dando conta, pede ajuda para nutricionista, pede ajuda para o É médico, uma equipe mas multidisciplinar, né, que vai pede nos acompanhar. ajuda, porque aí você vai ter ajuda, porque às vezes mãe, pai tem esse hábito de eu vou dar conta de fazer Eu vou isso e às vezes resolver. a gente não dá conta. E tá tudo bem. Verdade. O problema não. O certo é a gente dar conta de resolver o problema. Com ajuda, sem ajuda, na grande maioria das vezes é com ajuda que a gente consegue. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Para quem está nos acompanhando e queira acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? É Dr. Dr. Alexandre.endoped. Doutor atende hoje aqui em Cuiabá, onde? Eu atendo na Clinic Kids, que fica no Jardim Cuiabá, toda segunda-feira de tarde, e também na Clínica Poritá, que fica aqui na Avenida do CPA, próximo ao Shopping Pantanal, toda de terça a sexta-feira. Perfeito, obrigada, viu? Espero tê-lo aqui em breve. Nos veremos em breve. Com certeza. Vocês que nos acompanharam em mais uma transmissão, eu falo sempre que a informação só começa aqui. Você agora continua fazendo a sua parte, compartilhando, replicando essa informação de qualidade, para que mais vidas possam ser alcançadas com a boa informação. Eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, e mais uma transmissão do Dr. Cast. Até lá.